essa semana é a semana do dia D. É a semana da verdade. É a semana que nós vamos ver quem mente na vida pública e quem fala a verdade. Para mim, isso é fundamental. Um homem público, eu estou na vida pública há 30 anos, não pode mentir. Ele tem que ser verdadeiro e falar sempre a verdade. É por isso, senadora Vanessa Graciotin, que eu fiquei abismado nos debates que vi de economista e articulista que falam que, de um momento para o outro, o fator previdenciário poderá ter um gasto de trilhões. Não estou brincando, E quem falou isso? Na entrevista que eu tenho aqui, o atual ministro da Previdência. O mesmo atual ministro da Previdência que em fevereiro dizia isso. Fórmula 95-85 é a saída. Fórmula 85-95 é o ideal para a Previdência. Quer dizer, não dá para brincar de fazer política. Porque eu não sou da oposição, mas esses dados eu sou obrigado a constatar. Estadão. Leio eu aqui. Ministro da Previdência Social defende que o fator previdenciário é ruim. Trabalhador deve se aposentar com regra que leve em consideração contribuição e idade. O que leva em relação à contribuição à idade? A fórmula 85-95 é a melhor, diz o ministro da Previdência. Não dá, senhora presidenta, não dá. Eu continuo fazendo o apelo aqui, presidenta Dilma, não tem sentido vetar esse projeto que não é nem que termina o fator, bota de lado o fator e apresenta uma nova fórmula. Olha, eu vi economistas ontem falando, não vou nem citar a emissora, mas fiquei abismado com a falta de argumentos. Eu quero fazer um desafio aqui. Não é nem para senador e deputado, economistas que dizem que entendem de previdência, eu estou à disposição e a qualquer programa, para provar que vocês estão mentindo quando falam do fator, não sabem o que estão falando. Alguns articulistas também não sabem o que estão falando. Dizer para mim que vai ser de trilhões e bilhões o gasto. Olha os dados que eu tenho aqui. Segundo a Anfip, que é a Associação Nacional de Fiscais da Previdência, em 10 anos resultou, com a aplicação do fator, uma economia de 10 bi. Ora, se é uma economia de 10 bi, o que eu posso pensar? Se mais 10 anos, vamos dobrar. Poderia ter uma economia de 20 bi, mas agora falo em trilhões, diante de uma despesa da Previdência de 370 bilhões. Medidas para desonerar a folha de 2012 a 2015, 3 anos, em torno de 60 bilhões deixou a Previdência de arrecadar. Só em 2013, foram repassados pelo Tesouro 92,2 bi. Deixaram de repassar 19,4 bi para a Previdência, mediante a desoneração da folha. Quando dizem, o fator previdenciário é para combater a aposentadoria precoce. Mentira! É com o fator que o cidadão se aposenta com 50 anos de idade. Com a fórmula 85-95, ele vai ter que trabalhar até os 60 anos. Que história é essa de dizer que o fator é para evitar a aposentadoria precoce? Todo mundo está se aposentando pelo fator. Com 50 anos, 51, continua trabalhando, ganha aquele benefício pela metade, mais o salário, e ali na frente entra com o Instituto da Desaposentadoria. Não sabem o que estão falando. O fator não causa qualquer efeito, porque além de não retardar a aposentadoria, garante que o trabalhador se aposenta com um salário menor, mas continua trabalhando. Eu faço sempre uma bela pergunta. Esses que estão contra o fator, como é que nunca defenderam que o fator se aplicasse, então, que acham que o fator tem que ser mantido? Por que nunca defenderam que tem que se aplicar para quem ganha mais de 30 mil? Executivo, Legislativo e Judiciário nunca defenderam, senador Recufro. Quem ganha mais de 30 mil, no cálculo do seu benefício, salário integral, ele não aplica o fator. O trabalhador que ganha 4.600, a maioria não ganha isso, eu vou mostrar aqui,
que ganha aí 2, 3 mil, corto pela metade do salário e ele ganha 1.500. Agora, quem ganha 33 mil, se aposenta integral e não aplicam o fator. E aplicam, sabe o quê? A fórmula 85-95, que já existe para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Não dá, é bobagem demais para mim ficar quieto. Eu estou dizendo, me convide para um programa desse que eu vou. Claro que eu não posso ir dia da semana daqui a São Paulo para um programa, mas faço aqui em Brasília, façam onde quiser, e eu quero ver eles contestar os meus números. Pode vir ministro, se quiser, venha ministro. Desafia qualquer ministro a combater comigo, a debater o Fórmula 85-95. Desafia qualquer economista, qualquer articulista. Só deixa eu falar, não como eu vi ontem numa emissora, que o convidado que defendia que tem que manter o fator, falava à vontade. E o outro, coitadinho lá, e quando ia falar, mandava calar a boca. Comigo, não. Se me convidarem, pode saber que eu vou falar. E os dados estão tudo na minha mão, e eu entrego cópia para vocês antes ainda, para contestar, se quiserem. Senador Recufo, por favor. Me permite uma parte, senador Paulo Paim. Primeiro, me congratular aqui com o discurso, com o pronunciamento de Vossa Excelência, e dizer o seguinte: infelizmente, o fator previdenciário é algo que a permanência dele vai contra o trabalhador desse país. E essa casa votou, eu votei contra, mas teve muitos parlamentares que votaram favoráveis, sob um pseudo-compromisso do governo de não vetar e permitir a derrubada do fator previdenciário. Derrubada essa que é uma questão de justiça, até porque as pessoas falam de rombo na Previdência, mas existem muitos recursos da Previdência que são destinados a outras áreas. Tira recurso da Previdência para as outras áreas. E isso não é correto. E aí depois a Previdência fica com rombo. E aí quem sofre? Sofre o aposentado, sofre aquele que precisa, no final da sua vida, de ter um mínimo de rendimento para a sua subsistência. Então, eu me somo aqui a Vossa Excelência. Eu considero muito importante que nós derrubamos o fator previdenciário. Espero que, caso haja o veto, que essa casa derrube o veto da presidente, seguindo aqui o que foi falado naquele dia, naquela sessão. E eu considero que não só nós temos que lutar aqui pelo fim do fator previdenciário, como também pelo fim da taxação dos inativos, que também foi uma mudança da regra do jogo no meio do campeonato, que prejudicou muitos trabalhadores que contribuíram na sua vida e que esperavam, no final da sua vida, poder ter um final de vida com o mínimo de dignidade e que foram ceifados em parte dos seus rendimentos no final das suas vidas. Então, eu não considero isso correto, não considero essas mudanças na regra do jogo corretas e penso que é justo com o aposentado desse país que esse parlamento mostre compromisso e coloque, caso haja o veto, que vote contra o veto, pela derrubada do veto, e pela derrubada do fator previdenciário. 2 temas que eu considero nessa área que eu acho muito importantes, que nós tenhamos aqui compromisso com os aposentados desse país, que é o fim do fator previdenciário e também o fim da taxação dos inativos. Muito bem, senador Recufo, eu não esperava outra posição de Vossa Excelência, porque conheço a sua vida, a sua história, e aquela noite histórica aqui, onde eu me lembro daquele painel, 19 votos contra, 3 abstenção, 50 a favor. Mas os 19 que votaram ali contra, o senador Aécio Neves disse o seguinte: se vetar, Paim, me comprometo aqui que os 19 vão votar contra o veto. Os 3 que se abstiveram deixaram claro, não estamos votando favorável a essa MP, porque nós somos contra ela, mas somos favoráveis a favor. A forma de ajudar é se abster, mas votaremos pela derrubada do veto se acontecer. Então, unânime, 72 senadores que votaram aquela noite, todos se comprometeram a derrubar o veto. Por isso que eu estou tranquilo. E esse meu discurso não é contra ninguém, é para ajudar até na decisão da presidenta. Presidenta, esse Senado não mente. Esse Senado não é covarde, presidenta. Porque se não derrubar o fator, é covardia. E eu me lembro, senador Ângela Portela, se me permitir,
Quando foi aprovada essa proposta, não importa, eu vou passar para a senhora senadora Simone, quando foi aprovado lá atrás, nós chamamos de traidor do povo quem aprovou. Nós chamamos, eu chamei, como toda a bancada do PT chamou. 3 vezes aqui o PT já votou pela derrubada. Agora o PT tem a oportunidade de apreciar o veto e o voto é aberto de confirmar, não chamando ninguém de traidor, mas ser coerente com aquilo que nós empregamos no longo das nossas vidas. Senador Simone, por favor. Senador Paim, antes de mais nada, cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, mas, acima de tudo, pela sua história nessa casa como grande defensor dos trabalhadores brasileiros e dos aposentados. Dizer que eu mesma votei na medida provisória porque ali constava o fim do fator previdenciário. Deixei muito claro naquele momento para o líder do governo e vou deixar claro em alto e bom som para o governo federal, para que ele possa nos escutar neste momento. Se porventura a presidente Dilma vetar o fim do fator previdenciário, não conte com meu voto. Vou votar pela derrubada do veto a favor dos aposentados brasileiros. Muito obrigado, senadora Simone. Eu tinha certeza também que o Vossa Excelência, naquela noite ainda, eu vi que estava com 2 corações. Mas, senador Paim, eu vou votar dessa forma, mas conte comigo nessa questão do fator. E Vossa Excelência reafirma agora que eu sei, senadora Ângela, que a bancada do PT fará essa discussão. Eu estou muito esperançoso que vai ser unânime aqui no Senado o voto favorável, se caso acontecer. Tomara que não aconteça. Mas eu vou dar alguns números mais, senadora, só para mostrar do que nós estamos tratando. 22 milhões de aposentados e pensionistas ganham 1 salário mínimo. 4,8 milhões ganham até 2 salários mínimos. 2,5 milhões até 3 salários mínimos. 1,6 milhões até 4 salários mínimos. Sabe quanto ganham mais do que 5 ou até 5? 744 mil. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que ganham abaixo de 5 salários mínimos, porque raras exceções do regime geral da Previdência que ganham mais do que 5 salários mínimos. A ampla maioria, 80%, ganha até 2 salários mínimos. É esse universo que nós estamos falando. Nós vamos tirar a metade do salário de quem ganha até 2 salários mínimos? Não é justo. Por isso, mais uma vez, eu quero reafirmar o meu ponto de vista. E digo de novo, se tiver algum economista bambambam aí, que acha que tem argumento para combater o fim do fator, eu estou disposto. Chame aqui numa televisão, na Rádio Senado, TV Senado, qualquer jornal, ministro também, não há problema nenhum. Eu quero só mostrar que é covardia esse projeto. Porque eu acho engraçado, né? Quando foi desonerar a Folha, pagar para a Previdência, que deu alto em torno de 70 bi, eu não vi nenhum desses economistas dizer que aquilo ia quebrar a Previdência. Então, 70 bi pode tirar de um ano para o outro e não quebra a Previdência. Mas se tirar, se em 10 anos, segundo esses cálculos, foi 1 bi por ano, tirando 1 bi quebra a Previdência. Ah, vá plantar batata, por amor de Deus. Tudo tem limite. Eu já tive paciência ao extremo e não tenho mais paciência. Tanta mentira contra os que mais precisam, que é o assalariado brasileiro. E o assalariado brasileiro, 80% fica na faixa de até 2 salários mínimos. É esse povo que eu estou tratando e estou aqui discutindo. Eu podia ficar na minha tranquilo aqui como senador, porque nós não pega fator. Pega fator? Não pega. Mas é justo? Se acovardar diante uma injustiça dessa, é se acovardar. E eu, tudo, menos isso, que eu volte para minha casa, conversar com meus filhos e meus netos e dizer, me acovardei, fiquei com medo que eu podia ter uma retaliação. Retaliação, coisa nenhuma. Então não venha para a vida pública. Tem que ter posição, tem que ter lado. E na hora de pedir voto, vão pedir para quem? Vão pedir para os trabalhadores. Era isso, senhora presidenta. Quero ainda, por fim, registrar que a partir das 17 horas, felizmente, eu cumprimento aqui, as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT, CGTB, CTB, CSB, com apoio de todas as confederações e federações de sindicatos, trabalhadores em geral, fazem uma concentração que começa na Catedral e vai fazer uma vigília em frente ao Palácio com o objetivo de pedir simplesmente isso. Não vote, Dilma, não vote.
Não vete, Dilma. Não vete. Ainda bem que o coro das senadoras aqui, 3 mulheres, me ajudaram. Não vete. Ninguém está querendo não continuar a discutir a Previdência, porque é uma discussão eterna que nós vamos fazer. Mas, nesse momento, vetar uma proposta alternativa, que não é nem o fim do fator, é uma alternativa ao fator. Não é justo. É uma grande injustiça. E pela tua história, presidenta Dilma, eu que lhe conheço, presidenta, há mais de 30 anos, tive porta de fábrica com Vossa Excelência. Não pedindo voto para Vossa Excelência. Votei e pedi voto, sim. Mas quando eu comecei, presidenta, você estava lá pedindo voto para mim chegar no sindicato e depois no parlamento. É nesse carinho que eu tenho pela senhora, pelo respeito que eu peço, presidenta, não vete, não faça essa injustiça, não macule a sua história com um ato desse porte, que vai trazer, mais uma vez, a conta para os pobres pagarem. Nós que falamos tanto em ajudar os pobres, não é justo. Diga sim à fórmula 85-95. Diga não ao fator previdenciário. Senhora presidente, esses documentos e números que eu tenho aqui, eu deixo à disposição. E quem quiser, seja economista ou ministro, que peça cópia aqui, não é proibido. O Senado vai dar cópia. E desmintam meus números. Está aqui, desmintam. Agora, dizer que vão gastar trilhões se acabar com o fator, repito de novo, vá plantar batata. Está no lugar errado. Gastar trilhões com o fim do fator. Mas, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Isso tira a seriedade do debate. E está aqui a história do trilhões, ó. Agora virou inviável, papapá, se mantido o fim do fator, até 2030, 135 bi, e depois falam em 2060, 3,2 trilhões, e quem sabe eles falam daqui no próximo milênio. No próximo milênio eles podem botar que todo orçamento da União não vai dar nem para pagar. Eu conheço cada um dos que estão falando esse monte de... Desculpa a expressão, né? Esses argumentos que não têm nenhum fundamento. Mas eu cansei mesmo, cansei de ficar quieto com esses argumentos que não se sustentam a meia hora de debate. Meia hora de debate não se sustentam. A saída, nesse momento, para o bem da Previdência, é não vetar o fim do fator ou não vetar a alternativa criada ao fator. E claro que vamos continuar discutindo esse tema, que a Previdência é um tema para todas as nossas vidas. Para os próximos 1000 anos, continuaremos discutindo a Previdência. É isso, senhora presidenta. Obrigado.